Olá, nobres amigos, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo de hoje que, ao mesmo tempo que eu vou estar desmistificando uma besteira, eu também explicaria um conceito muito importante para vocês, que é a questão da espada longa. Pois é, esse vídeo surgiu como uma inspiração de um desses nossos canais aí grandes da internet que vivem falando merda sobre a Idade Média, vivem falando besteira, por puro e simples desconhecimento do assunto. E... enfim, tudo começou quando eu percebi que o cara simplesmente não sabia o que é uma espada longa. Não sabia. Ele simplesmente tratou o Mock Shot, que nem essa aqui, como se fosse uma espada longa. Porém, essa não é uma espada longa, essa é uma espada de uma mão. E eu vou fazer um vídeo específico só pra responder a besteira do cara, do tamanho da ignorância em relação ao conceito do que é ou não é uma espada longa. Mas esse vídeo eu farei muito mais como um esclarecimento ao público, pra explicar o que é realmente uma espada longa, da onde veio esse conceito, da onde veio esse nome, o que ele efetivamente significa e do porquê até que não faz tanto sentido utilizá-lo, uma vez que ele virou um mero sinônimo em outra língua para um outro termo de espada. Então vamos lá, nobres amigos. O que é uma espada longa? Seria uma espada longa uma Oakshot? Na visão de alguns, sim. Pode ser isso aqui, pode ser uma Oakshot. Na visão de outros, não seria uma Oakshot, uma espada longa. E vamos lá. Da onde surgiu esse termo? Primeiramente, é importante lembrar que durante a maior parte da história, principalmente a história pré-medieval, assim, as espadas geralmente eram espadas curtas. Como assim, Docas? Geralmente eram aquelas espadas que dificilmente passavam de 60 centímetros de lâmina. A maior parte das espadas. Algumas passavam um pouco, mas espadas de 1 metro de lâmina, de aproximadamente 1 metro, não existiam. Não eram nada comuns. E por serem espadas muito curtas, pegar até a empunhadura da minha espada aqui. Olhem, essa espada, ela é uma espada de 1 metro de tamanho. E a empunhadura me permite utilizá-la com uma mão. 1 metro talvez tenha um pouco menos, talvez seja uns 90 centímetros. Mas enfim, se com 90 centímetros ou 1 metro você consegue usar uma espada com uma mão, uma espada mais curta que isso, obviamente você vai utilizá-la com uma mão. O que vai ficar estranho é você utilizá-la com mais que uma mão, porque vai ser muito fácil usá-la com uma mão. Então, o normal é que todas as espadas curtas, com raríssimas exceções, sejam de uma mão. Olha, não tem sentido eu tentar segurar com duas. Quando as primeiras espadas um pouco maiores surgiram, aquelas na faixa de 1 metro ou mais, quando criaram no período antigo ocidental, assim, ainda pré-Idade Média, elas receberam o nome de espada longa. Por quê? Porque era uma espada mais comprida e porque eram espadas que possibilitavam o uso com as duas mãos, vamos dizer assim. Eu não vou falar que eram obrigatoriamente de 2 mãos, porque não necessariamente eram, mas elas possibilitavam o uso com as 2 mãos. Então daí surgiu o que era espada longa, porque até então todo o conceito de espada eram espadas curtas. E realmente no começo da Idade Média, bem no começo, ainda antes das super espadas, das espadas de 2 mãos mesmo, porque as espadas de 2 mãos não surgiram logo de cara no começo da Idade Média. Aquelas que tem o meu tamanho, por exemplo. Não, essas surgiram lá pro final. Até porque requeriam muito material para se fazer, requeriam um trabalho especial para balancear. Sem falar que até então, nesse momento, não havia necessidade de uma espada tão gigante. Uma vez que a grande funcionalidade dessas espadas gigantes era para combater tropas de lanceiros e oponentes com alabardas e armas de cabo longo. Além, é lógico, de seus vários usos em Halfsword para combater armadura. Então, como no começo da Idade Média havia pouca armadura, as armaduras que tinham eram cota de malha, o que haviam eram as espadas muito curtas, aquelas espadas de até uns 60 centímetros de lâmina, e as espadas longas, na faixa de 1 metro e 10, 1,20 m de tamanho de espada, assim. 1,10 m a 1,20 m de tamanho de espada, e as espadas curtas que iam até 80 centímetros. Porém, com o passar do tempo e com os aprimoramentos de técnica de balanceamento da espada pelos ferreiros, a melhor capacidade de forjar ou de preparar um equipamento de melhor qualidade, o próprio conceito de espada mudou ao longo da Idade Média. Surgiram as espadas maiores, né, as de 2 mãos. As espadas de uma mão cresceram de tamanho, passaram a ter Oakshots de uma mão tipo essa aqui, de 1 metro de lâmina. De 1 metro de espada, mais ou menos, com quase 1 metro de lâmina, porque com o balanceamento correto você usa fácil com uma mão, não precisa nem pensar em usar as duas. Continuaram havendo espadas intermediárias para serem espadas de mão e meia, só que aí entra uma curiosidade. Na Inglaterra, em função do período viking, porque no período do viking era marcante, a espada curta recebia o nome de saex, e essa espada de mão e meia recebia o nome de espada longa entre eles. E, lógico, tinha o nome na língua viking lá, mas eles chamavam de espada longa. E daí ficou o conceito de espada longa na Inglaterra como espada de mão e meia, espada bastarda. Ou seja, se pesquisar em inglês longsword,
pelo termo que o negócio realmente significa, você vai achar que é uma espada bastarda, uma espada de mão e meia. Porque ficou no nome essa herança do período viking. Então, basicamente, hoje, o que significa espada longa, se você pesquisar pelo menos em inglês, você vai encontrar que é uma espada de mão e meia. Aquela que se consegue tanto usar com uma quanto com duas mãos. Porém, que com duas mãos você vai ser mais efetivo, mais rápido, mas que você ainda assim consegue utilizar com uma, sem grandes dificuldades. Então, no conceito, o que significa espada longa mesmo, significa isso, uma espada de mão e meia em função da evolução dos termos, de como se configurou. Porém, como você está pensando, uma espada que nem essa aqui que eu estou segurando nas minhas mãos, é uma espada longa, supostamente, porque tem na faixa de 1 metro de tamanho. Se você pegar como uma referência do período pré-medieval e começo da Idade Média, sim, talvez. Porém, uma coisa importante ressaltar é que uma espada de duas mãos não entra no conceito de espada longa, porque supostamente ela já é algo maior. Ela não poderia nem ser chamada disso, porque ela surgiu um período depois e tem uma dimensão e uma proporção muito maior do que espada longa, do que qualquer espada que poderia adentrar como espada longa no começo da Idade Média, uma vez que o conceito de espada longa no começo da Idade Média era algo entre 80 a 120 centímetros de espada. Uma espada com 1,5 metro de espada já está acima desses 120 centímetros. Então já não caracterizaria uma espada longa. Um Claymore, uma Zweihandel ou qualquer outro nome aí de espada de duas mãos que tenha recebido, porque já são consideradas a Great Sword. Então no próprio termo em inglês, vamos usar o inglês assim. Quando eles vão apenas sword, eles estão se referindo a one hand, uma mão só. Quando eles utilizam long sword, eles estão se referindo a mão e meia, uma e duas mãos ao mesmo tempo, de acordo com o seu gosto, mas aberto às duas possibilidades, até 120 centímetros, aproximadamente. E quando eles usam great sword, eles estão se referindo a tipo 1,5 metro de espada. Então já é uma coisa maior que a long sword no termo. Então basicamente é isso. Porém, como vocês perceberam, ao longo desse vídeo, vocês encontraram vários significados do que seria uma espada longa ou o que não seria uma espada longa. Vários significados diferentes, tanto o significado antigo do começo da Idade Média e final do período antigo, quanto o significado inglês da expressão viking que sobreviveu. E aí você está se perguntando, tá, mas qual que é o correto e qual que não é? E a minha resposta é que nenhum é o correto, porque são só termos de referência, você pode usar o que você quiser. E aí nesse caso, quando temos um termo confuso de referência, o mais indicado até é não utilizá-lo, uma vez que você está propício a causar confusões com este termo, caso o utilize dessa forma. Então o mais indicado seria não utilizar o termo, pelo simples motivo de causar confusão. Agora, se for utilizar, eu acredito que o termo em inglês seja uma boa referência, porque ele tende a causar menos confusão, vamos dizer assim. Ah, mas no passado, realmente, qualquer espada que fosse entre os 80 e 120 centímetros era considerada uma espada longa. Então podia ter tanto de uma quanto de 1,5. O problema é que isso é baseado numa época onde o conceito de espada curta era uma coisa comum. Porém, da metade da Idade Média pra frente, o conceito de espada curta meio que foi sendo largado, porque espada curta é pouco eficiente em conflitos reais, pelo menos se comparado a espadas maiores. Então, como o conceito de espada curta foi sendo abandonado com o passar do tempo, porque as espadas curtas foram se tornando meramente adagas e punhais, não faz sentido usar espada longa como uma oposição à espada curta, uma vez que o próprio conceito de espada curta foi deixando de existir, ou deixando de ser utilizado. Enquanto no inglês, embora seja um termo errôneo, poderia ser uma espada bastarda, uma espada de mão e meia, poderia ser assim, bastard sword, one and half handed sword, poderia ser um termo assim. Realmente, neste caso faz sentido, porque pelo menos eles tentam atribuir uma característica mais específica ao que é uma espada longa no inglês. Então eu acredito que se for utilizar, faça mais sentido utilizar com base no termo em inglês referente à espada de mão e meia, a espada bastarda, que propriamente ao termo antigo, porque caiu em desuso o termo oposto a ele. Então qualquer espada poderia entrar nesse termo. Entende onde eu quero chegar? Ia ficar uma coisa muito confusa, não ia mais gerar dúvidas do que realmente esclarecer dúvidas com este nome. Então eu acredito que o melhor termo para utilizar esse nome espada longa seja referente às espadas de mão e meia. Então, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido bem essa questão do que é uma espada longa, da onde veio esse nome e o que ele se tornou depois com o passar do tempo. Vejo que muita gente faz confusão do termo espada longa com meramente espada Waukeshott ou espada medieval. Porém, aí eu vou gravar até um outro vídeo do nome, do significado dela e todo o resto. Mas enfim, espero ter esclarecido vocês. Se gostaram, por favor, deixe seu like. E se vocês puderem, por favor, repassem esse vídeo a todos aqueles que não sabem o que realmente significa uma espada longa. Afinal, ficar chamando tudo que
que a espada Waukshot e espada longa é uma forma de ignorância. Vamos combater isso. Passem para frente esse vídeo, por favor. Vamos educar essas pessoas para elas pelo menos pararem de utilizar este termo de forma a causar apenas mais confusão. Obrigado e até a próxima, meus amigos.